Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. 17º domingo no tempo comum. Tomamos o texto da carta de Paulo aos Efésios em seu capítulo 3, versículos 14 ao 21 para a nossa edificação neste domingo. Texto indicado pelo lecionário. Hoje entramos na semana do aniversário de nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. No próximo dia 31 de julho, nossa igreja completará 118 anos de organização, mais de um século de história. No decorrer de todo esse tempo, foi estabelecida entre nós uma tradição. Orar pela igreja na semana que antecede o seu dia de aniversário. É a semana de oração pela IPI do Brasil. Ontem, mais uma vez, iniciamos essa semana de oração na vida da nossa igreja. Este ano, seguindo a proposta do caderno especial do jornal O Estandarte, a semana de oração se baseia na oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, para cada dia desta semana de oração pela IPI do Brasil, um trecho da oração do Pai Nosso será colocado em evidência. Para o dia de hoje, domingo 25 de julho, o trecho do Pai Nosso destacado para a reflexão é a sua terceira petição. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cremos que a vontade de Deus é perfeitamente realizada no céu. E o Senhor Jesus nos ensina a orar para que essa vontade divina seja perfeitamente realizada também aqui na terra, como ela é realizada lá no céu. Pensando nisto, é que convido os irmãos e as irmãs a lançarem os olhos sobre a carta do apóstolo Paulo dirigida à comunidade cristã de Éfeso, lá na parte final do seu capítulo 3. Temos aqui também uma oração. É a oração de Paulo pelos cristãos, pela igreja de Éfeso, mas que vale também para cada um de nós, para a nossa igreja ainda hoje. Vejamos esse trecho da carta, tendo em mente que o desejo do Senhor Jesus é que a vontade de Deus Pai seja feita na terra como é feita no céu. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Assim começa o nosso texto da carta aos Efésios. Paulo se põe de joelhos diante do Pai. Não sei quantos em nossa igreja têm o hábito de orar de joelhos. Pelo menos hoje em dia, parece que essa não é a postura preferida dos crentes para a oração. Ajoelhar pode ser desconfortável, pode ser difícil para algumas pessoas. É interessante pensar que colocar-se de joelhos significa dobrar-se, prostrar-se, humilhar-se, colocar-se em atitude de adoração a Deus.
E este é um bom início para a oração, curvar-se humildemente diante do Senhor, lembrando que Ele é Deus e que nós somos pequenos diante dEle e que a vontade dEle e não a nossa é que deve ser realizada no mundo. Por esta causa me ponho de joelhos. Qual é a causa? O que é que levava o apóstolo a ajoelhar-se em oração diante do Pai? Isto também é fundamental para a prática da oração, pensar sobre a nossa motivação ao orar. Vamos a Deus em oração para dizer o quê? Para pedir o quê? Que tipo de oração temos feito? São orações buscando a vontade de Deus ou a nossa própria vontade? Paulo apóstolo pede primeiramente que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O homem interior, mencionado aqui por Paulo, é a nova criatura, o novo ser humano criado por Deus, pelo poder do seu Espírito Santo. Esse homem interior se opõe ao homem exterior, é a nova criatura que se opõe à velha criatura, é o ser humano guiado pelo Espírito que se opõe ao ser humano guiado pelo pecado. A vontade de Deus não se realiza na terra como é realizada no céu, segundo a oração ensinada por Jesus, justamente porque ainda impera no mundo o homem exterior, a velha criatura dominada pelo pecado. Por isso Paulo ora de joelhos para que sejamos fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior. Nessa direção, encontramos o segundo pedido do apóstolo em sua oração pelos Efésios. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo já havia escrito em outra carta que o cristão é templo, morada do Espírito Santo. Agora Paulo escreve que devemos ser a habitação de Cristo. Paulo fala aqui sobre a íntima relação, a profunda comunhão, a união mística que deve existir entre o cristão e Cristo. E isto equivale a dizer que Cristo deve viver em nós. Cristo deve viver em nós. E essa habitação, essa morada de Cristo em nós, essa união mística entre Cristo e o cristão, essa vida de Cristo na nossa vida, se traduz concretamente numa vida de amor a Deus e amor ao próximo. Uma vida arraigada e alicerçada no amor. Quando Jesus Cristo vive em nós, vivemos uma vida de amor. E quando vivemos uma vida de amor, a vontade de Deus é realizada na terra como o é no céu. Em sua oração pede Paulo essas duas coisas.
que sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no homem interior e que Cristo habite em nosso coração. Esses dois pedidos têm um único objetivo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eis aí o desejo do apóstolo, o objetivo de sua oração de joelhos diante do Pai, que os cristãos de Éfeso cresçam na compreensão, no conhecimento do amor de Cristo. Não se trata de compreensão e conhecimento intelectual, mas sim de um processo que resulta da íntima comunhão com Cristo. Compreender e conhecer o seu amor, especialmente manifestado na entrega da sua vida na cruz do Calvário. É um amor que excede, que ultrapassa toda compreensão humana. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será, irmãos, irmãs, será que um dia chegaremos a essa realidade, quando a vontade de Deus será plenamente realizada na terra, como é no céu? O apóstolo Paulo termina sua oração glorificando a Deus com uma palavra de confiança e de esperança. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Sim, a Deus seja toda a glória na Igreja, em nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que se aproxima de seus 118 anos de existência. Que nossa Igreja e que cada um de nós sejamos instrumentos para a realização da vontade do Senhor na terra, como ela é feita no céu. Para isto, sejamos fortalecidos no ser humano interior, pelo poder do Espírito Santo, e habite em nós o Senhor Jesus. Habite Cristo em nossos corações, para que as nossas vidas se traduzam no amor. Seja esta a nossa oração nesta semana de oração pela nossa Igreja. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém.